No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Carlos da Silva, médico e filantropo de Corumbá, faleceu ontem, aos 80 anos, deixando para a posteridade uma trajetória ilustre e incontável legado de amor e carinho. Era filho de uma família modesta do interior de Minas Gerais, em um pequeno povoado chamado Vila das Flores. Aos 5 anos, já conhecia com precisão os nomes dos flores que brotavam no quintal da casa da sua mãe, e a paixão pela natureza se instalou em seu pequeno coração desde cedo. Estudou medicina em Belo Horizonte. Após concluir o curso, decidiu voltar para o interior do país para dar continuidade à sua vocação, servir os mais necessitados. Antônio Carlos trabalhou por anos como médico de posto de saúde em diferentes comunidades rurais, atendendo a muitas famílias e transformando incontáveis vidas. Em 1985, recebeu o título de Médico do Povo, reconhecimento que lhe rendeu incalculável orgulho. Sua carreira continuou a soar mais brilhante com o Prêmio Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 30 anos dedicados ao ensino público e atendimento à comunidade. Durto anos de trabalho incessante, o senhor Antônio Carlos também foi pai, marido e amigo de muitos. Casou-se com a amada Dulce, de quem nunca parou de falar com admiração e carinho. Juntos, tiveram 3 filhos, José, Maria e Ana, Kim_Start assista. Sobreviveram ao pai e cuidaram deles em seus últimos dias. Ele era o tipo de pai que ensinava aos filhos como cuidar da horta, como cortar lenha e como amar os animais domésticos. Eles sempre lembrarão do olhar lúcido e amoroso de seu pai, sentado em frente ao rádio, ouvindo notícias e música no final das tardes. Além da sua vocação médica, o senhor Antônio Carlos tinha uma paixão por entalhar madeira. Ele construía mesas, cadeiras e móveis de qualidade, sempre com cuidado e atenção. Sua oficina era um local sagrado para ele, onde encontrava paz e descanso após dias longos e cheios de esforço. Com a idade, o senhor Antônio Carlos viu seu filho José seguir os passos deles, também se tornando médico de posto de saúde em comunidades remotas. Juntos, eles construíam móveis e conversavam por horas sobre as experiências vividas no campo e na cidade. Mas a vida não foi sempre fácil para o senhor Antônio Carlos. Em 2001, perdeu a esposa de sua vida, Dulce, vítima de câncer. A tragédia o abalou, mas ele resistiu e continuou a cuidar dos filhos e de seus pacientes. Anos mais tarde, em 2015, sofreu um derrame que lhe deixou com dificuldade para falar e andar. Entretanto, o amor pelas pessoas e pelo trabalho médico nunca abandonou-o. Ele continuou a atuar como consultor, orientando médicos e estudantes de medicina em questões complexas. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em diversas ocasiões, sendo sempre com respeito e admiração. E, em sua morte, o jornal Correio da Manhã publicou um elogioso perfil de sua vida. O senhor Antônio Carlos é lembrado hoje como um médico que não se contentou em curar os corpos dos pacientes, mas também os seus espíritos e almas. Seu legado viverá para sempre na região, e suas ações serão eternamente comemoradas. Ao longo de sua vida, ele foi um exemplo de dedicação, carinho e coragem. Mais do que tudo, ele deixou para a posteridade uma lição inesquecível: o amor por outras pessoas é o maior legado de todos. E em sua casa, agora transformada em um museu com suas memórias e obras, sua presença continua presente, como um cheiro inconfundível de café forte, que sempre se espalhou pelo seu antigo e querido sítio. Elza Souza, a mulher que faleceu ontem em sua querida cidade natal de Nova Aurora, em Minas Gerais, deixou para sempre seu selo nas vidas de muitos. Filha de um pequeno agricultor e uma dona de casa dedicada, nasceu em 1949 no coração do Vale do Aço, onde a vida era simples, mas vibrante.
Elsa foi uma menina que amava a natureza, cuidando da casa e dos irmãos mais novos com tanta paciência. Seu talento pela arte das flores já era evidente na infância, quando passava horas cultivando rosas no quintal da família. Com o tempo, essa paixão transformou-se em uma verdadeira dedicação à proteção ambiental e aos cuidados com o meio ambiente. Estudou na Universidade Estadual de Uberlândia, onde se graduou em Ciência da Natureza. Durante seus anos como estudante, já era conhecida pela liderança no movimento ecologista e por seu compromisso com a preservação de rios locais. Desde sua formação acadêmica, Elsa dedicou-se à preservação de florestas e áreas protegidas, trabalhando incansavelmente para garantir o futuro das gerações futuras. Em 1987, foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pela sua contribuição ao meio ambiente brasileiro. No entanto, a vida de Elsa não se restringia apenas à proteção ambiental. Era também uma mãe amorosa e compassiva. Sua casa era sempre aberta para os filhos e netos, que _start assista. Admiravam seu carinho e atenção. A presença de suas famílias sempre era marcante nas festividades, como Natal, em que Elsa gostava de decorar a casa com ornamentos caseiros feitos pelas próprias mãos. Seu amor pela arte das flores também estava presente em suas comemorações familiares, sempre criando belas composições florais para as mesas e ambientes domésticos. Elsa era conhecida também por seu talento artístico, dedicando-se ao bordado em crochê e à pintura de paisagens serenas. Seu quarto era uma testemunha maravilhosa do seu talento, com tapetes coloridos feitos à mão e belas telas com paisagens idílicas que lembravam o Vale do Aço. No entanto, a vida de Elsa não foi sem dor. Em 1983, perdeu seu marido, um amado médico da cidade, em um desastroso acidente de ônibus. Essa tragédia marcou profundamente. Desde então, dedicou-se ainda mais às causas que amava, como uma homenagem ao marido. Elsa Souza, a mulher de coração forte e espírito independente, foi lembrada em rádio, televisão e jornal. A Rádio Nacional dedicou um espaço especial para comemorar sua vida, enquanto o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria comentando a imensa contribuição de Elsa para a preservação ambiental e a comunidade local. Em seu último aniversário, Elsa recebeu a Medalha da Inconfidência por sua longa dedicação à proteção do meio ambiente brasileiro. Sua vida foi marcada por compromisso e amor pelo planeta e pelas pessoas ao seu redor. Elsa Souza deixou para a história uma marca. Na espinha do mundo brasileiro, surge um fenômeno musical a gritar o seu nome, Gilberto Gil. A voz dele, marcante como as pinceladas na bandeira nacional, tingiu inúmeras gerações em cores de samba, bossa nova, reggae e tropicalismo. Ele é mais do que um artista, ele é um símbolo da diversidade cultural brasileira, uma espécie de hino da liberdade criativa. Nascido nas margens da capital federal, Gilberto Gil cresceu imerso na miscigenação da vida paulistana, em festa e ritmo, no mundo cheio de batucadas e melodias. A música era o alfabeto que lhe dava voz, as ruas, palco para seu primeiro show. E foi assim que surgiu sua paixão pela guitarra, instrumento que se tornaria a espada que cortaria caminhos pelo mundo. Composições inovadoras, cada uma delas um sonho a ser vivido, surgem de seu espírito livre e vivo, como flores do campo brasileiro. Ele é o poeta da música popular, o pintor que dá cores à vida com suas letras. E tudo isso, num país que tem em si mesmo uma espécie de canto, um ritmo endêmico que vibra no sangue do brasileiro. Caminhos diversos percorridos, Gilberto Gil se derramou nas arenas da política, atuando como ex-ministro da Cultura. Mas seu maior legado é o de defensor incansável da liberdade artística e do respeito às diversidades culturais. Para ele, a música é o alimento mais precioso da humanidade, o elixir que alimenta as almas. Mas Gilberto Gil não é apenas um nome em um livro de história. Ele é a cor do sol no céu brasileiro, a luz naquele país que chama tudo por amor. Sua música é o sopro da vida, o coração da gente brasileira. E ao escrevê-lo, eu sou parte disso, eu sou Gilberto Gil. Em Salvador, terra das cores e dos sons, Gilberto Gil surgiu para o mundo como uma brilhante estrela no firmamento cultural brasileiro. Nasceu em 26 de junho de 1942, numa época em que a Bahia vivia em harmonia com a riqueza da sua diversidade e cultura popular.
Sua infância, marcada pelo toque das igrejas, do ritmo dos mercados e pela rica mistura de tradições nordestinas, seria o berço para uma vida dedicada à música. A casa de Gil era um ambiente ensolarado, cheio de afetos e valores de simplicidade. A família cultivava um amor por tudo que era autêntico e puro, transmitindo-se essa mesma paixão pelo Brasil, pelas suas músicas e danças, às crianças. E Gil, desde pequenino, estava sempre envolto nessa aura criativa. As ondas do mar e o som dos tambores eram seus companheiros de brincadeiras, enquanto a mágica das festas populares e os aromas exóticos dos alimentos tradicionais, embalados pela música, faziam com que o mundo de Gil crescesse em meio a um banquete de cultura. Nesse ambiente vibrante e multifacetado, Gil aprendeu a saborizar a vida, a deliciar-se com os detalhes da sua terra e a buscar a beleza na simples vida cotidiana. Música era o alimento de seu ser, e desde criança ele se dedicava a improvisar melodias, embalado pelo entusiasmo da juventude e pela vontade de explorar novos caminhos sonoros. Aos poucos, sua paixão por música ganhou corpos físicos. Um acordeão cedo foi adicionado à coleção de brinquedos, transformando-se em seu primeiro instrumento e revelando sinais de um talento inato. Naquele pequeno acordeão, Gil descobriu que podia criar mundos inteiros, explorar seus limites e construir caminhos para novas experiências musicais. Era o primeiro espelho da sua alma, onde refletiam-se os pensamentos, sonhos e paixões que marcariam seu futuro. Ao tocar aquela música de amor e tristeza, Gil sentia o poder transformador da música. E foi aí que ele começou a entender que sua vida estava marcada para uma jornada musical de profundidade e impacto. Gilberto Gil, naquele tempo, era uma espécie de vapor que subia das ruas de Salvador e se desparrafoava em notas vibrantes no meio do típico calor da Bahia. A juventude dele, essa fase de formação, foi um jardim fechado de sons e cores, onde as notas eram flores e os acordes, pétalas rosadas que caíam do céu, enquanto o sol se escondia no horizonte marrom das terras baianas. Apesar da simplicidade de seus tempos, Gilberto Gil sentia dentro de si uma força, um fogo que queimava em sua alma e impulsionava suas mãos a tocar os cordas do violão. Era como se as notas tivessem vida própria, como se elas fossem mensageiras das almas dos mestres da música brasileira, que ele ouvia com desboco e que lhe inspiravam para compor canções que falassem da realidade brasileira. Os anos 1960 eram uma época de movimento, de revolução, tanto política quanto cultural. Gilberto Gil estava no meio desta tempestade, absorvendo as influências e transformando-as em sons únicos que vibravam na sua alma. Ele participou de festivais estudantis, onde suas primeiras canções foram apresentadas ao mundo. Era um momento de inocência e de descoberta, mas também de conflitos e de luta por uma causa, pela justiça e pela liberdade. As canções de Gil eram emblemáticas dessa época, um reflexo das dificuldades que o Brasil vivenciava naquela época. Canções que falavam da fome, da miséria, mas que também evocavam esperança e resistência. E foi justamente nesse contexto que Gilberto Gil conheceu seus companheiros de vida e música, amigos que o apoiaram no seu caminho e que ele, por sua vez, inspirou com suas canções engajadas e críticas. A determinação de Gilberto Gil, essa força interior que o movia, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Ele sabia que era uma luta, mas também sabia que precisava seguir seu caminho, cantar suas canções e, assim, contribuir para o crescimento da música brasileira. E foi assim que Gilberto Gil se firmou como um dos maiores músicos do Brasil. Sua obra é uma testemunha da história brasileira, uma narrativa musical que vive em suas canções e que inspira gerações de brasileiros. Ele é, sem dúvida, um símbolo da música brasileira, um músico que nasceu do calor da Bahia, que cresceu com a música brasileira e que hoje é uma referência mundial de arte e cultura brasileira. A vida de Gilberto Gil é uma saga musical que se desdobra em uma sinfonia viva, enquanto o sol se ergue sobre a praia de Ipanema e o mar batem contra as areias, como se cantasse o ritmo da sua vida. Nasceu no Rio, no coração do Brasil, onde a música era o berço de sonhos e o canto da alma. Ainda criança, Gilberto despertava com o som das guitarras nas ruas, e as notas vibram na memória como se fossem um olhar sobre o mar, um sonho a caminhar na areia. Ao longo da adolescência, ele buscou seus ídolos nos discos de vinil, absorvendo a essência da bossa nova e do samba, enquanto a luz das lamparinas de sua quartinha iluminava suas primeiras canções.
No entardecer, ao lado do mar, ele tocava guitarra com amigos, criando melodias que se desdobraram como flores sobre as ondas da vida. O auge de sua carreira chegou em plena adulthood, quando as suas canções se transformaram em clássicos, como aquele Abraço e Refazenda, hinos do amor e da esperança. A voz de Gilberto cantava dulcíssima harmonia entre o passado e o futuro, entre sonhos e realidades, e as notas se enrolavam como um terno no coração dos ouvintes. Mas o sol também trazia sombra. Durante a ditadura, Gilberto foi obrigado a exílio, mas transformou a dor em arte, cantando a liberdade e a resistência. As suas músicas tornaram-se um testemunho valente, uma chama que acendia o coração das pessoas, mesmo no mais escuro dos tempos. A música de Gilberto não só sobreviveu à ditadura, como também alcançou novos horizontes, ampliando sua influência internacional. Gilberto foi consagrado com o Grammy e ocupou o cargo de Ministro da Cultura, um testemunho do seu papel de artista múltiplo e líder cultural. Recebeu títulos honorários de universidades por todo o mundo, sendo sempre reconhecido como um grande compositor e intérprete. Mas ainda mais importante, Gilberto foi um sonhador que transformou as suas canções em um testemunho vivo da vida brasileira, uma carta para o futuro, escrita nas notas do passado. E é assim que a vida de Gilberto Gil se desdobra em uma sinfonia viva, onde a música é o berço dos sonhos e o canto da alma. A cada verso cantado, a sua voz encontra-se com a força do mar, enquanto as notas vibram como o coração das pessoas, em um hino à vida, à esperança e ao amor. Gilberto Gil, uma luz que incendiou o firmamento da música brasileira, uma flama que brilhou com o vigor do sertão e a elegância das praias cariocas. Um homem cujo legado é a descoberta de um novo caminho para a música brasileira dialogar com o mundo, enquanto preservava a essência de suas raízes. Ele nasceu no coração do Brasil, em Salvador, terra de ritmos e cores vívidas, onde a liberdade era uma espécie de lei do mar que abraça e ensina a nadar. Ele foi um criador incansável, sempre à procura de novos sons, novas palavras para cantar. A sua voz, como a das águas do Rio Vermelho, era uma mistura de sabedoria e desafio. Não é por mais forte que vencemos, é por mais amados. Sua vida ensina a importância da coragem em se desafiar, de buscar novos caminhos sem perder o equilíbrio entre liberdade e respeito. Ele foi um artista que sempre entendeu que a música é uma linguagem universal, que pode nos levantar e nos abaixar, nos unir e nos separar, mas acima de tudo, a música é vida. Gilberto Gil era generoso com seu talento, compartilhava alegria em cantar, sempre se divertia enquanto tocava, mesmo quando os tempos eram difíceis. Ele sabia que a música era uma fonte de energia e que o respeito à diversidade é a chave para entendermos melhor o mundo que nos rodeia. E foi justamente nessa compreensão que ele se transformou em símbolo da resistência, da inovação e do amor ao Brasil. Na sua carreira, Gilberto Gil abriu portas, quebrando barreiras e prejuízos, defendendo a cultura popular como uma espécie de sagrado. Ele foi um guerreiro do arte, que lutou para que o Brasil se mostrasse em todo o seu brilho, em cada corda tocada, em cada letra cantada. Seu legado é a prova de que, mesmo no meio da tempestade, é possível encontrar harmonia e beleza. Ele foi um dos grandes compositores da música brasileira, cuja presença continua sendo sentida em todos os cantos do país. A cada vez que ouvemos a música de Gil, somos transportados para um mundo onde a criatividade é o principal motor do progresso e do amor. E como ele disse, o Brasil não é só uma nação, é também uma emoção. O legado de Gilberto Gil continua brilhando, como uma luz que nunca apaga.